Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, a nossa conversa acerca de assuntos bíblicos, Ou assuntos que permeiam a nossa sociedade, tá bom? Tá um pouco frio e eu resolvi colocar o meu paletó, Eu estou com outra blusa por baixo dessa, Porque nós estamos no inverno, Estamos em junho. Maravilha, né? Então, hoje é sabadão, Talvez você pode ver esse vídeo em outro dia, mas no fim de semana, de manhã cedo, eu gosto de levantar de manhã. Por quê? Por que eu gosto de levantar de manhã? Eu gosto de levantar de manhã porque o silêncio, O silêncio, agora tá ventando. Se você observar, as coisas estão movimentando, Olha lá, Viu? Tá ventando. Como é que tá o dia hoje, Um dia bonito, amanhecendo um dia bonito. Lá os montes lá, O sol tá chegando nele já. Vendo? Vendo? Tô dando um giro pra você aqui de 180 graus. Pra você ver como é que tá o dia, Vendo? Aqui já é o fundo do meu quintal. Viu? Maravilha. Ali já é a vila de Gironda, Beleza? Então, meus irmãos, amigos que nos acompanham e acreditam no nosso trabalho. Então, eu gosto de levantar de manhã cedo por causa do silêncio, por causa da... Eu tiro aquele momento para conversar com Deus, entendeu? Eu tiro aquele momento para fazer uma minha oração, a minha leitura, a minha meditação. Por quê? Principalmente pessoas que exercem um cargo. Então, um carro ligando agora aí, o carro do vizinho, entendeu? Então, principalmente eu que ministro sempre para pessoas, prego em alguns lugares, ensino na igreja e tudo mais, eu não posso simplesmente ler só para as pessoas, para me poder falar para as pessoas. Eu preciso ler para mim, A Bíblia diz que aquele que ministra a palavra é um dispenseiro, Até que Paulo dá uma advertência para Timóteo, dizendo que ele tem que manejar bem a palavra, Em outro ponto diz que tem que ser como bom dispenseiro, Casa de Deus. Então, você tem que ir lá na despensa, pegar um alimento sólido, concreto, para poder passar para as pessoas, ponto. Mas, mesmo assim, nós precisamos daquele particular com Deus, onde Deus precisa nos dizer, você está vacilando aí, você está errando aqui, você está errando aqui, você precisa melhorar mais, você precisa buscar mais. Tem momentos na nossa vida que nós mesmos, exercendo as funções eclesiásticas, às vezes nós estamos pouco vazios, estamos pouco menos animados para as coisas. Então nós precisamos ter aquele encontro com Deus para renovar nossas forças, principalmente na leitura bíblica, na oração, no devocional. Isso é questão pessoal. Cada crente precisa disso. Precisa de um devocional pessoal com Deus. Não podemos simplesmente pegar a Bíblia, ler um versículo e falar, opa, isso aqui é para ciclano. Não, isso é um erro grosseiro que o crente comete, seja ele homem ou mulher. Nós precisamos deixar Deus falar com a gente primeiro. Depois, nós vamos pedir a Deus a graça, a sabedoria para poder falar para as pessoas. Primeiro, o desafio de falar para as pessoas, que sempre aonde vamos tem criança, adolescente, jovem, pessoas de meia idade, Tem aqueles jovens amadurecidos dos 30 anos,
Já tem os amadurecidos acima dos 40, os de 60, os de 80, os de 90, os de 100. A Bíblia nos orienta que nós temos que orientar todos com mansidão. A criança não vai entender o conteúdo do adulto. É um desafio muito grande para o ensinador ensinar numa igreja. Quando você vai em determinados lugares, você que tem palestras, lá tem um número de pessoas e as pessoas que devem ir. Não vai criança, às vezes não vai adolescente, não vai um jovem, vai pessoas de uma faixa etária. Na igreja não, na igreja o desafio para o ensinador, que é aquele que é o dispenseiro, que pega a palavra, o alimento e vai transmitir para o povo, ele precisa ter além da ajuda do Espírito Santo, ter um jogo de cintura para poder conseguir. Há certos temas que você tem que falar sem mostrar tanta profundidade. Por quê? Porque as crianças não vão entender, os adolescentes não vão entender, algumas pessoas novas não vão entender. Tem pessoas que ele só vai compreender as coisas depois de uma determinada idade. Aí você, poxa, porque fulano não consegue se encaminhar por causa da idade. Tem pessoas que cedo ele consegue captar aquilo que está sendo passado para ele. E ele entende que se ele ouvir e entender aquilo, ele vai prosperar. Há outros que não, há outros que querem tentar a vida, quer tentar a sorte. Ignora, fala, esse cara está conversando fiado. Quantas pessoas que, isso eu vejo em todas as áreas, não é só na igreja não. Às vezes você vê aí certos garotos aí se formarem em cursos, e eles olham pra gente assim e falam, esse cara aí é das antigas e não sabe de nada. Você está entendendo? Uma coisa que eu quero dizer, e às vezes você vai ter que ir lá consertar aquilo que ele já consertou e não resolveu, você tem que ir lá consertar. Por quê? Humildade. Humildade em querer aprender, em querer coletar informação até daqueles que têm experiência. Uma vez eu ouvi um rapaz contar uma história, um senhor contar uma história pra gente, um senhor de idade. Ele disse o seguinte, que um rapaz novo, forte, ele chegou num grupo de senhores para poder cortar lenha. Então ele viu lá aqueles senhores já passados da idade, dos 40, 50 anos, cada um com seu machadinho, né? E eles cortando a lenha do jeito deles lá. E ele falou assim, eu corto mais lenha do que esses homens todos aí, ó. Entenda bem. E os senhores ficaram olhando ele. E o dono do serviço não disse nada. Eu corto mais lenha do que esses homens estão cansados. E os senhores não falaram nada, continuaram no seu ritmo, cortando a lenha deles, rendendo a quantidade que era pedido diariamente, e aquele rapaz virou um touro. Pá! Levou, cortou, no primeiro dia cortou a árvore para a mesma quantidade que os outros cortaram, ele cortou também. Já no segundo dia, ele cortou menos árvores. No terceiro dia, ele cortou menos árvores ainda. No quarto dia, ele cortou menos árvores ainda. E os senhores já vão. Já no quinto dia, ele se iguala aos senhores. Já no sexto dia, ele não entende por que ele está cortando menos árvores, sendo que no primeiro dia, ele cortou o dobro das árvores de todo mundo. Chegou um senhorzinho para ele e falou, para ouvir ele, mas o que você disse mesmo? Eu não estou entendendo, pai. Eu cheguei aqui no primeiro dia, eu cortei muitas árvores. Hoje, eu não estou conseguindo cortar a mesma quantidade que eu cortava antes. Aí o senhorzinho respondeu para ele assim, olha, eu sei porque você não conseguiu cortar, não conseguiu manter, você é forte, tem saúde, você tem condições. Mas eu sei porque que você não conseguiu cortar mais árvore, a sua quantidade de árvore foi diminuindo durante esses dias. O que foi? Você esqueceu de amolar o seu machado. Pense nisso.
Tem pessoas que às vezes aprendem alguma coisa, principalmente os mais jovens, eles acham assim, mas esse cara aí é aonde que se dá. Certa vez um rapazinho aceitou Jesus e ele aceitou Jesus. E logo deram a oportunidade dele na igreja e ele começou a falar e pregar. E viram que ele tinha boa saída, que tem gente que tem um talento próprio, né? Começaram a dar as mensagens para esse rapaz pregar de vez por outra, no domingo, na quarta e tal. Isso é fato verídico e eu participei disso porque eu dei conselho a esse rapaz. Eu falei, meu filho, você está no tempo de aprender, meu filho. O pessoal está te soltando você para pregar em outras igrejas, mas você está no tempo de aprender. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu vejo você sempre falar do diabo, que você vai pisar por cima do diabo, e você vai pegar o diabo, vai esmagar a cabeça do diabo. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, você já se deparou com o diabo sozinho? Ele pensou, não. Você conhece ele? Não. Conhece suas ações? Não. Então, você precisa aprender um pouco mais. Os seus pastores precisam te orientar mais, porque você sabe lançar, você sabe atacar, mas não sabe se defender. Porque o dia que o diabo te encarar, você não terá como se defender, porque você não sabe como se defender dele. E é contra ele que você está combatendo. Você está combatendo às cegas, você não conhece o seu inimigo. Ele ficou olhando para mim, pensando um pouco. Poxa vida. Falei, o dia que o diabo resolver investir contra você, você perde. Eu não estou falando por causa de Deus, não. Deus, ele está sempre no mesmo lugar. Viu? É porque no momento agora você está lutando com as suas forças. Você vai precisar de Deus, você tem que buscar a Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de consagração, ter uma vida de leitura bíblica. Não é só pegar a Bíblia e pregar na hora que a pessoa te chamou. Ler Bíblia? Dá uma vez ou outra. Então, não deu outra, meus amigos. Passou-se os dias, tá lá o rapaz, desviado, desviado e envolvido com outras coisas que não deveria estar envolvido. Então o diabo venceu ele. Ainda dá tempo desse rapaz reassumir sua condição. Ainda dá tempo. Mas o que mais acontece hoje em dia é pessoas que passam um período dentro da igreja e saem desviado. Por quê? Não tem um preparo, as pessoas lhe dão cargos e essas pessoas daqui a pouco caem, porque não tem estrutura. Pois é esse o assunto que eu quero conversar hoje. É esse o assunto que eu quero conversar hoje, de estrutura, de bases. Nós fomos firmados, a igreja de Deus é firmada na pedra, nessa pedra que é Cristo, nessa base que é Jesus Cristo. A igreja não teria sentido se Jesus não fosse mencionado, ou se não fosse a pedra principal de esquina que os edificadores deixaram. E ela faltou no final, e depois eles acharam e a encaixaram no ponto em que ela sustenta todo o edifício. Então, bases. Não adianta nós agirmos no superficial. Uma hora o inimigo das nossas almas, que é invisível, tem muito mais poder do que nós, porque nós só temos poder se estivermos em Deus. Se estivermos em pecado, podemos até fazer umas gracinhas, mas daqui a pouco somos surpreendidos, porque Deus não se compactua com o pecado. Ai daqueles que acham que Deus se compactua com o pecado. Ai. Mas eu quero falar desse assunto de hoje, que está permeando a sociedade, e muitas linhas de pensamentos tem se enveredado e trabalhado para esse fim. O mundo ele está caminhando para mudanças drásticas em todos os tipos de comportamento. Você não percebe isso no seu dia a dia. Por quê? Você levanta de manhã, às vezes não ora. Poucos que fazem isso, não é verdade?
vai trabalhar, volta para casa, senta diante da TV, assiste algumas novelas e vai dormir. Muitos fazem isso, não estou dizendo que todos fazem isso, mas a maioria faz, não é verdade? E aqueles assuntos de novela acabam entrando na sua cabeça e você acha que a vida é aquilo que está na telinha ali, aquilo ali é um drama, né? Aquilo ali é uma maquiagem, a vida real é aqui fora. A vida real é você pegar ônibus, é você sofrer, é alguns estar na roça capinando, outros você passa na rua, a pessoa está com um carrinho carregando caixa de papelão para vender, para poder fazer o dinheirinho para comprar o pão de tarde, é um fazendo um serviço, é a dona de casa, é a empregada doméstica, é o gari que recolhe o lixo, não é verdade? É a dona de casa que prepara os filhos, leva para a escola. Isso é vida real. Aquilo atrás da telinha, todo mundo bem arrumadinho, bonitinho, todo mundo bem granfinado. Eles não mostram a pobreza das pessoas, o que as pessoas vivem, só mostram o luxo. E há uma sensação na sociedade que a vida tem que ser daquele jeito, e não é. O homem precisa encontrar paz interior, e essa paz interior só vem daquele que está lá em cima, do Criador. Muita gente enganada com isso. Então, vida real. Nós vamos falar de uma situação que permeia a sociedade, que está agindo de maneira sorrateira. Você ouviu aí no ano passado, no ano de 2018, um debate muito grande sobre doutrinação. Você ouviu isso? Algum de vocês apuraram essa questão? Você ouviu falar muito sobre doutrinação nas escolas. Olha, esse novo governo entrou, mas eu estou te falando, está difícil alterar essa questão. E as pessoas que foram doutrinadas, elas são raivosas. Se você não aceitar o argumento que elas estão querendo te colocar, elas pensam em até tirar a sua vida, de tão raivosas que elas são. Elas não aceitam o oposto. Vivemos numa sociedade que a gente tem que buscar o entendimento sempre. Mas essa classe de pessoas que estão se formando nas universidades, sendo doutrinada da forma que são doutrinadas, aonde a família não tem importância, aonde a figura do pai não tem importância, a figura da mãe não tem importância, a figura das autoridades não tem importância, das autoridades eclesiásticas não tem importância, das instituições não tem importância, onde eles tratam isso tudo como nada. Mas eles mesmos estão criando uma armadilha para eles mesmos, e eles não percebem. Eles não percebem que por trás deles, que os mal intencionados que estão lá no escalão de cima, estão maquiando, tipo uma marionete, estão maquiando uma situação para ele. Eles visualizam uma coisa, mas os grandes lá, eles querem outra. Eles querem pessoas que sejam dominadas e não tenham capacidade de pensar, e não tenham capacidade de raciocinar, ou pelo menos colocar o seu pensamento. E isso vai trazendo uma nova sociedade estranha, insegura. Então, se uma sociedade estranha está doente, insegura, com problemas psicológicos, com problema de identidade, com crises de identidade, o que acontece agora? Entra um poder dominador que coloca o cabresto nessas pessoas, e essas pessoas têm que fazer o que elas querem. Então, as pessoas que estão nesses lugares, elas estão sendo dominadas de tal forma que, se uma pessoa como eu, for tentar dar o meu parecer, e isso eu já percebi há tempos atrás, isso não é da agora, for tentar dar o seu parecer, Deus vai ser ridicularizado, até chutado para fora. Então, eu gostaria, assim, às vezes eu fico tentando entender aonde eles querem chegar com seus pensamentos, porque eles querem empurrar esses pensamentos sobre nós e não querem nos dar o direito de perguntar. Apenas perguntar, não é verdade? Mas isso vai acontecer assim, o que vai acontecer? Você não pode nem perguntar. A fúria, ela brota de tal forma que você pode ser até agredido. Graças a Deus está diminuindo um pouco, mas há uma intenção de doutrinar.
Sabe qual é o público-alvo para ser doutrinado? O teu filho. Os nossos netos. Porque você está adulto, você tem condições de digerir o que eles estão falando. Nem todos. Agora, aonde entra o papel da igreja nesse contexto? O papel da igreja, ela entra no contexto em que ela precisa, principalmente as famílias da igreja, precisa ser a extensão da igreja na sua casa. Cada indivíduo que pertence a uma igreja, ele precisa ser a extensão da igreja na sua casa. Mas não é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós vemos umas pessoas que só querem folgar. Querem um bom ambiente antes mesmo de prepará-lo. Você acha como? Como que surgiu as estradas? Pessoas chegaram em terrenos virgens, que não tiveram, que só tinha trilha de animal. Tem estrada que elas foram desenhadas em cima das trilhas onde passavam os animais, os cavalos, os boi, os burros. Aonde os animais passavam, eles pegaram e fizeram a estrada ali. E outrora, quando não tinha trator, não tinha nada, era tudo feito no braço. Você está entendendo? Hoje nós temos tudo pronto? Sim, mas ainda tem muita coisa por fazer. Principalmente na questão da ensinação. Então, eu só vou ler aqui um texto aqui para você entender. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, e versículos 5, 6 e 7, que diz, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou entendimento. Verso 6, capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é no coração. Primeiro essa palavra precisa estar no coração do pai e da mãe. E o pai e a mãe vai passar para o filho. Verso 7. E intimarás a teus filhos, no plural, não é um, a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Naquele tempo não havia igreja instituída. Por não haver igreja instituída, foi encarregado a cada chefe de família em passar os desígnios de Deus para os seus filhos, do bom comportamento, do respeito aos mais velhos, das obrigações que cada filho teria, da importância daquele filho, por que ele nasceu, por que ele nasceu, o que ele pode ser, o que ele vai representar na sociedade, qual é o papel mesmo principal do rapaz, do homem, da mulher. Tudo isso o pai teria que passar para o filho, porque não tinha uma igreja que você podia pegar a sua família e levar, igual hoje, estamos no tempo moderno. Era difícil. Se você está me entendendo? Então, coube aos pais ensinar aos teus filhos. Hoje, no século XXI, no tempo moderno, na era pós-moderna, nós vemos aí que os filhos não estão recebendo dos pais o ensinamento que deveria ser. Nós vivemos essa correria frenética em busca por ter e por ter, e nós achamos que só dar o presente de fim de ano para o filho, um carro, uma moto, uma bicicleta, um celular, um smartphone, nós achamos que isso é o bem maior que nós estamos fazendo. Talvez a moto que nós vamos dar, podemos causar a morte desse rapaz. Talvez o smartphone que nós vamos dar, podemos causar a perda moral dessa pessoa, dessa moça, desse rapaz. Mas são coisas que são úteis. Carro é útil, bens são úteis, mas nós precisamos trabalhar a cabeça, o intelectual das crianças. Da criança, o que eu escrevi aqui, que eu não quero ter muito tempo. Se quisermos, agora falando de igreja, se quisermos uma igreja sólida em tempos difíceis, como o apóstolo Paulo falou, tempos trabalhosos, nós precisamos investir, 1, nas crianças, 2, nos adolescentes, 3, nos jovens. Investir como?
com ensinamento de base, com conscientização, colocando o entendimento. O que nós vemos hoje, os adultos estão pior do que as crianças. De tudo eles reclamam. Nós vemos pessoas com um espírito invejoso muito grande nos dias atuais. Nós vemos pessoas com um estado de ressentimento terrível dentro da igreja. Nós vemos pessoas com um estado de amargura terrível dentro da igreja. Nós vemos pessoas que talvez foi afrontado pelo outro, não está ali, diz que perdoou, mas não perdoou, quer o mal do seu irmão. Enquanto isso, a criança não consegue absorver o ensinamento que deveria ser ensinado. E o mal é velho. Aí você não consegue livrar o teu filho. Quando você não dá o ensinamento para o teu filho, ele vai aprender ali fora. Ele vai mentir para você, vai falar que vai para algum lugar e está frequentando lugares que você nem imagina. Seja rapaz ou seja moça. Você já imaginou isso? Temos que trabalhar as crianças. Eu vejo muita gente reclamando. É porque a igreja é assim, porque a igreja não faz isso. Mas eu pergunto para essa pessoa, você está fazendo o quê? Se você reclama que a igreja não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, você está fazendo o quê? Está só apontando o dedo para as pessoas? Faça alguma coisa, rapaz. Se mexa. Se doa. Vai lá, pega junto, pergunta o que você pode fazer, pergunta em que você pode ajudar, pergunta em que você pode ser útil. Não adianta nada você ficar em casa reclamando. Enquanto os nossos filhos correm o risco de ser doutrinados por outro sentimento, por outro tipo de entendimento, e a igreja perde sua força. Você está percebendo aí que a igreja em si, os seus membros, boa parte dela, já não tem mais o mesmo sentimento? Estão ali, porque acostumaram a ir, mas não tem sentimento de Deus na sua vida. Vê muita intriga, muito disse, muito tititi entre os mais velhos, e as crianças estão precisando de orientação. E agora? O sol chegou. E agora? Então, se quisermos uma igreja firme, nós precisamos trabalhar os nossos filhos. Se você pelo menos levar ele na escola bíblica dominical, se você pelo menos levar ele na escola bíblica dominical, já é um grande negócio. Mas você tem que levantar junto com ele. Não adianta você mandar o seu filho e você ficar em casa. Então, se todas as igrejas, se nós quisermos uma igreja firme, sólida, cheia de Deus, que filhos tenham consciência do porquê estão vivendo, nós precisamos trabalhar os nossos filhos com ensinamento, com orientação, até mesmo produzir cartilhinhas de orientação. O filho já deve pegar aquilo, já deve aprender. Quando o pai levar o filho pela primeira vez na igreja, o meninozinho já tem 1 ano, nós temos que pegar aquilo, mostrar para ele, ensinar ele, falar com ele, dizer quem é Deus, dizer a importância do pai, dizer a importância da mãe, mostrar os perigos da sociedade, não esperar o mal acontecer para depois agir. O que eu percebo é que esperamos o mal agir, para o mal tomar decisões sobre muitas coisas para depois nós agirmos. Isso é um mal, isso é um perigo. Não adianta falar sem agir. É gasto de energia. Ou sim, outra coisa que eu quero dizer, se eu quero me sentir confortável na batalha, terei dificuldade de cumprir ou em cumprir. Isso aqui foi um texto que palavras minhas, texto em vermelho. Não é verdade? Se eu quero me sentir confortável na batalha, terei dificuldade em cumprir a missão a mim confiada. É impossível você estar numa batalha e colocar lá um copinho de suco para você, algumas coisinhas, alguns salgadinhos para você comer. Não vai ter isso, gente. Se você está numa batalha por uma vida melhor, para que a sua família esteja bem, você precisa entrar no campo de batalha, e lá às vezes não vai nem ter água para você tomar. Mas se você quer se sentir confortável, você não vai conseguir cumprir a missão. Há pessoas que querem se sentir confortável, sendo que o cenário é difícil. Olha o que está escrito aqui: a missão nascida no coração de Deus cobra vigência, urgência, num ambiente de íntima adoração, comunhão com Ele.
desenvolve-se em meio ao louvor e adoração, aonde se escuta a palavra de Deus, e se recebe a iluminação do Espírito Santo, que guia a toda a verdade. O mesmo Espírito dá poder e direção para que a igreja seja agente ativa do reino de Deus, e isso inclui a família. A família tem que ser a extensão da igreja na sua casa. Pessoas que vão para casa reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar do dirigente, os seus filhos vão aprender o quê? Não vão aprender nada. Outros sim, vão aprender a ter ódio da igreja, a ter ódio do pastor. Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles não vão ser crentes. Como é o seu relacionamento com seu filho? Como que você conversa com o seu filho? Você tem sido diplomático com seu filho? Você tem conversado? Você deixa o teu filho falar com você? Você que é pai de filhos adolescentes, você deixa o teu filho conversar com você? Você permite o teu filho fazer pergunta? Temos que ser a extensão da igreja, na nossa casa, na paciência, no trato, no amor, sermos moderados, sermos longânimos. Por isso, é isso que o Senhor Deus quer. Você vai dizer, Marco, mas tem casa que só tem uma pessoa crente. Então, aquela pessoa que é crente, ela tem que ser a extensão da igreja na sua casa. Ela não pode levar o contraditório para casa. Ela tem que levar o amor de Deus para os seus irmãos, pais e tudo mais. Porque é isso que a palavra de Deus quer. Que as pessoas entendam que a salvação está mais próxima do que eles imaginam. Outro sim, a missão é então refletir o amor de Deus com atitudes concretas em um ambiente de dor, violência e morte. Não é o que nós estamos vivendo? Um ambiente de dor onde há muitos doentes, há muitos que sofrem, há muitos vivendo angústia. Qual é o papel da igreja e da família nesse momento? Não é verdade? Então, nós precisamos pensar nisso para que possamos ter uma igreja abençoada. Se falar